Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer um review de uma obra sensacional. Se trata desse livraço, O Pai, de John Feinberg. Um livraço, querido, sobre a doutrina do ser de Deus. Então, antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o canal a crescer e também o irmão em sua caminhada cristã. Então, dito isso, vamos para mais um review desse livraço. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui com o livro, de John Feinberg, O Pai, a Doutrina de Deus, Fundamentos da Teologia Clássica, pela editora Ragnos. Olha, eu vou te falar, queridos irmãos, um material fantástico que não pode faltar em sua prateleira, na sua biblioteca. Aqui se encontra a lombada. Olha só a espessura deste livro. São aproximadamente, vamos ver aqui agora, mais de 1.100 páginas, já tem 1.110 com os índices das escrituras. Um material, deixa eu mostrar aqui logo, ó, capa dura. Vamos ver a contracapa. Pensa num material bonito. Além de bastante conteúdo, é um material muito bonito. Não há risco em prever que essa obra se tornará um marco na teologia evangélica. Haroldo Brouwer. Muitos teólogos liberais contemporâneos afirmam que a visão clássica de Deus exposta pela teologia, desde os primórdios, é simultaneamente antiquada e antibíblica. Mas, em vez de abandonar completamente a visão tradicional, o célebre teólogo John Feinberg expõe neste livro um modelo renovado que reflete os avanços contínuos na compreensão humana da revelação de Deus, ao mesmo tempo que reconhece a natureza imutável de Deus e de sua palavra. Feinberg enfrenta com um aguçado senso intelectual e um espírito piedoso e sensível a Deus e a sua palavra os mais intricados desafios intelectuais da teologia evangélica contemporânea. Ele começa por explorar os conceitos contemporâneos de Deus, particularmente o teísmo, aberto à visão do processo, e depois estuda o ser, a natureza e os atos de Deus, tudo para articular uma compreensão mediadora de Deus, não apenas como rei, mas como pai que se importa com seus filhos amados. John Samuel Feinberg é PhD na Universidade de Chicago. Além de teólogo, escritor especialista em teodiceia, a defesa da onipotência e da bondade absoluta de Deus, apesar da existência do mal. Feinberg é chefe do departamento e professor de teologia bíblica e sistemática da conceituada Trinity Evangelical Divinity School, em Delphi, em Illinois, Estados Unidos. Então, estamos aqui com um camarada conceituado, graduado naquilo que está expondo. Então, conhece. Querido, as nossas teologias sistemáticas, elas desgastam aproximadamente, podemos dizer, se desgastar de botar no máximo 100 páginas, que algumas não dão isso, para falar de Deus. Aqui são 1.110 páginas para mais, somente para falar da pessoa ou o ser de Deus Pai. Aqui tem uma folha de proteção, algumas palavras de J. Packer, professor de teologia e formação Bruce Demarest, Kevin Rose, em uma dedicatória. Aqui a folha de rosto, ó, O Pai, a Doutrina de Deus, né? Muito bonita, a ficha catalográfica.
Quero já dizer, se você não tem, querido, corra e adquira, que é uma baita de uma obra, que nós vamos ter o sumário. Eu vou ler somente as partes que é dividido, os tópicos, os subtópicos. Você pode estar pausando o vídeo para estar lendo, para o vídeo não ficar muito grande, que tem muito conteúdo a ser abordado. Apresentação e introdução à série Fundamento da Teologia Clássica, prefácio, lista de abreviações, introdução, parte 1, conceito de Deus, Deus, a própria ideia, o que acontece com Deus no pensamento contemporâneo, teologia do processo, parte 2, o ser e a natureza de Deus, vai falar da existência e o ser de Deus, os atributos de Deus, os atributos divinos não morais, os atributos morais de Deus, Deus, tempo e eternidade, a doutrina da Trindade. Nós vamos ler um pouco isso aqui, vamos parar nessa doutrina para você ver como trabalha. Parte 3, os atos de Deus, o decreto de Deus, a doutrina da criação, providência divina, o decreto da liberdade humana, uma argumentação para o modelo de soberania específica compatibilista, a questão da liberdade do pré-conhecimento, a providência divina e o mal, ninguém como eu, notas, índice geral e escritura. Então, vamos ver que são bastante assuntos. Aqui é a apresentação do livro, que eu grifei um pedacinho, nós vamos ler. Ó, a obra de Feinberg é quase metade do tamanho das Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Mas, ao contrário da grande obra do Reformador, que abrange todo o âmbito da doutrina cristã, John Feinberg limita-se ao que se chama de teologia especial, ou seja, a doutrina de Deus. Então, a metade da obra, podemos dizer que tem na de Calvino, aqui tem falando somente da doutrina de Deus Pai. Então, podemos ver que é uma introdução à série Fundamento da Teologia Clássica. A teologia sistemática não é revelação divina, ou a teologização de qualquer tipo. É um empreendimento conceitual humano. Pensar que ela é igual à revelação bíblica é uma interpretação errada da natureza tanto das escrituras como da teologia. Uma vez que contém proposições que reflitam as escrituras com precisão ou que se conecte com o mundo e sejam consistentes com a Bíblia, nos casos em que as proposições não venham per se das escrituras, nossa teologia baseada na Bíblia está correta. Porém, ainda que todas as proposições de uma teologia sistemática seja verdadeira, essa teologia ainda não será equivalente à revelação bíblica, ainda será uma conceitualização humana de Deus e da sua relação comum. Então, podemos ver que ele está dizendo que a teologia não é algo canônico, né? Todas as disciplinas teológicas envolvem a participação intelectual humana, porém o intelecto humano é finito e, portanto, sempre há espaço para a revisão da teologia sistemática à medida que o conhecimento aumenta. Então, isso é comum, né? Prefácio, lista de abreviações, uma introdução, já entra com Isaías 46, os teólogos do processo, ele vai dizer aqui, então são muita coisa. A primeira parte, o conceito de Deus, nós vamos entrar de maneira breve em cada conceito para não gastar muito tempo e vou focar um pouco na doutrina da Trindade, tá bom? Então vai ser um review muito bacana e legal. Você possa vir se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, compartilhar para que o canal possa vir crescer. O Deus, a própria ideia, o capítulo 2. Ó, vocês podem ver, querido, que é uma folha branca, porém bem as letras bem expressa mesmo, podemos ver que é bem impressa, tamanho bom, tamanho médio, umas mais lateral que eu vou anotar. Você pode ver que é bastante grifada, né, que o grifo, ele dialoga com Paul Tillich, que entre os teólogos daquela época, com Anselmo, John Rick, ele vai dialogando, traz conceito ao judaísmo, cristianismo, islamismo. Essas tradições veem Deus como infinito, ilimitado, superior a qualquer ser que exista ou possa existir. Vai tratando essa parte. Então, é uma teologia sobre a doutrina de Deus muito, podemos dizer, pesada, pois trabalha todos os argumentos acerca de Deus. Então, é uma teologia que eu posso dizer avançada, para quem já tem um pouco de conhecimento e consegue ler. Por mais que seja uma teologia avançada, é uma linguagem que dá para se entender facilmente. Nada de muito academicismo, mas tem algumas partes que requer bastante atenção, tá bom? Ó, que tipo de realidade Deus é? Ou Deus tem? Uma pergunta. Deus como projeção mental, ó, taxonomia, o que é, tá vendo? O grifo para estudar depois a respeito da palavra. Então, tem algumas palavras técnicas. Ó, Deus como ser imaterial,
Uma visão inicial nessa categoria é o animismo. Animismo é o termo utilizado em uma teoria apresentada por Tylor em 1832 a 1917, um dos fundadores da antropologia moderna, para explicar a origem e o desenvolvimento da religião. Segundo a teoria da evolução, Tylor, acho que é melhor, argumentou que nos estágios iniciais da evolução, os humanos desenvolveram religiões mais primitivas. Animismo foi o nome que Tylor propôs para essa religião mais primitiva, a qual associava uma pluralidade de espíritos e fantasmas por trás do mundo natural e dos corpos de pessoas mortas. Tylor teorizou que, conforme os humanos evoluíram, também evoluíram suas religiões, passando do animismo ao politeísmo e finalmente ao monoteísmo. Então, já veio a primeira aberração, o politeísmo, o panteísmo, o monismo panteísta psíquico. O monismo panteísta psíquico vai dizer que diz basicamente a mesma coisa, certo que cada modalidade de ser única e imaterial, assim como a substância desse mesmo Deus. Então são vários termos, talvez, ou teorias que você nunca ouviu falar, pois ele trabalha muito sobre essa questão sobre relação a Deus. Então, panteísmo materialista monista, panteísmo materialista pluralista, a divisão dos panteísmos, a teologia da nova era acredita que todas as coisas são Deus, tudo é Deus, né? É sempre uma bagunça. Deus sem ou além do ser. Então, muito bom, né? O modelo clássico de entender Deus. Você pode estar parando o vídeo aí, querido, e estar lendo algumas partes. Como eu falei, nós vamos dar muita ênfase. Ó. O modelo do processo, a teologia do processo, eu grifei, querido, que é muito interessante, mas é muita heresia. Meu Deus do céu, aqui tira a onipotência de Deus, a imutabilidade de Deus, entre outras coisas, que vai até fazer um vídeo, a visão aberta. Então, é para quem realmente quer conhecer teologia, teologia na veia, podemos dizer. Quer se aprofundar? Teologia, ó, 3 compreensões da metafísica cristã, teonomia, botei de lápis aqui, você pode ver, e vamos aprofundar depois. Mas a ver como deveriam entender a linguagem de Deus. Então, queridos, vocês podem ver que são muitas coisas. O que acontece com Deus no pensamento contemporâneo, tá vendo? Ele trabalha o que é a modernidade. Ó, parei aqui, ó, consciência humana virada subjetivo, porque eu peguei para ler a doutrina da Trindade nesse livro. Então, ó, conhecimento, verdade, objetividade, a teoria do significado. Então, são muitas coisas. Ó, liberdade humana e individualidade. O que é a pós-modernidade, como Deus é visto na pós-modernidade, epistemologia pós-moderna. Então, tudo isso você vai aprender o que é pós-modernidade. Muito bom, muito bom. Liberdade humana e comunidade, deixa eu avançar aqui, que nós vamos entrar aqui na parte 2, o ser e a natureza de Deus. Vamos entender sobre isso aqui. E vamos chegar na doutrina da Trindade, a existência e o ser de Deus, parte 1. A introdução e as provas teístas, argumentos ontológicos, muito bom isso aqui, ó, vai trazer Anselmo 1, tá vendo? Crítica de Anselmo, ó, Anselmo 2, a interação com Anselmo 2, ó, argumento cosmológico, argumentos causais, ó, a primeira via de Aquino, argumentos contingenciais. Então ele dialoga com muitos escritores, né, os primeiros ali, né, argumentos indutivos de Schumburger, a existência de Deus, interessante, argumentos teleológicos. William Paley, o relógio relojoeiro, interessante, né? A crítica de David Hume, argumentos morais, argumento moral de C.S. Lewis, objeções, Deus é real. Então são várias coisas que ele trabalha, um ser necessário, um ser infinito. O creio que está dando para vocês verem, eu estou passando hacker, que é muito conteúdo, olha só a quantidade que falta ainda. Então é muito conteúdo. Deus como pessoa e pessoal. Os atributos de Deus, capítulo 6. O salmista nos exorta, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, Salmo 150, verso 2. Classificação dos atributos divinos, aos atributos morais, a seidade, então, infinidade, são muitos atributos de Deus que nós conhecemos de forma resumida nas teologias sistemáticas, que ele gasta mais tempo, a imensidade e onipresença, a ausência de Deus em nosso universo. Os teólogos cristãos, né, muito têm sustentado isso, sentidos nos quais Deus está presente, ensino bíblico, e tudo fundamentado na Bíblia, ó, com bastante referência bíblica para você ver, entender, ó, os atributos divinos não morais, que é a onipotência,
é aqueles incomunicados, que ele não comunica com ninguém, né? Definindo a onipotência. Pode ver que é bastante coisa. Tá vendo? Testando a definição. Ó, isso tudo para falar da onipotência de Deus. Ó, a soberania. Vendo? Onisciência. Então, são muitas coisas. Para adiantar aqui, ó, a sabedoria, vamos entrar aqui no onde eu falei, parei aqui, na doutrina da Trindade, onde ele fala muito bem, gasta muito assunto. Eu estou dando pega muito bom disso aqui, estou quase terminando essa parte da doutrina da Trindade. Nós temos a doutrina da Trindade, tanto é a doutrina unicamente cristã. O cristianismo insiste que há apenas um Deus, mas é igualmente enfático ao defender que o Pai, Filho e Espírito Santo são todos Deus, ou seja, um Deus, três pessoas, aquele conceito que nós conhecemos na teologia de forma básica, tá certo? Então, ó, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo, existe exatamente um Deus. Então, vai trabalhar esse conceito, nós vamos ver. A Bíblia é a doutrina da Trindade, onde ele trabalha de forma bíblica. Há somente um Deus e muitos argumentos bíblicos, evidência de pluralidade na divindade. Vocês podem estar vendo. Ó, Gênesis 26. Muito interessante. Ó, sempre que é sobre a Bíblia. O ensino do Novo Testamento sobre a pluralidade na divindade. Ó, o Deus Pai é apresentado como Deus, Jesus Cristo é Deus. Onde está aqui? Quer falar do testemunho de Jeová? Cadê o Espírito Santo? Tem aqui, acho que eu pulei. Tem também fala que o Espírito Santo, Jesus Cristo é Deus. Vai falar aqui a parte do Espírito Santo também como Deus. Deixa eu ver que eu grifei. Aqui, ó, o Espírito Santo é Deus. Tá vendo? Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Ó, além de caso em que se declara que o Espírito Santo é Deus, também descobriram que ele tem atributos que somente Deus poderia ter. Ó, ele é eterno, onisciente, poderoso, verdade, entre outros, vai falar aqui, tá bom? Aqui nós vamos, no entanto, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Aqui nós vamos para o argumento ontológico, nós falamos da trindade ontológica, tá bom? Se você quiser aprender, muito bom. Ó, eles são ontologicamente iguais, são seres iguais. Ó, veremos vários fenômenos no Testamento que sugerem igualdade dos três. Então, a trindade ontológica. Tá vendo? Ó, o termo monogonês, unigênitos. Interessante esse termo aqui, você aprender. Ó, a processão eterna do Espírito Santo, a história da doutrina da Trindade. Aqui ele vai trazer a refutação dos gnósticos, né? No platonismo, ó, tertuliano. Aí aqui começa o ensino história da trindade imanente, trindade econômica, que ele vai trazer a trindade econômica de uma forma bem exposta, refutando o monarquianismo dinâmico e modalista, bem refutado, tá? Muito bem refutado, onde vai afirmar categoricamente a trindade ontológica, junto a praticamente a trindade imanente ali, que vai falar da relação e do mesmo ser, origens, a subordinação ontológica, criamos uma subordinação talvez temporária, e não, como diz alguma, subordinação eterna, onde creio que os arianos usam ali para inferiorizar a pessoa de Jesus Cristo, coloca Jesus como inferior. É muito adepto dos arianos e hoje pelo testemunho de Jeová. O pneumatomaquianismo é que fala que o Espírito Santo falava do Espírito Santo que o arianismo falava de Cristo. Isso é, que o Espírito Santo é um ser criado com uma essência diferente da do Pai. Então, tem essa aberração também do pneumatomaquianismo. Concílio de Nicéia e Constantinopla, os termos homoousios e homoiousios, os dois termos. Então, muito interessante, tá bom? Essa doutrina da Trindade. Parei aqui na controvérsia, aqui ó, chegando à controvérsia filioque, tá bom? Então, quase terminando. Parte 3, os atos de Deus, o vídeo está bem longo. Ó, o decreto de Deus. Nós vamos ver, ó, existe um decreto divino, posições descritas, teísmo clássico, as escrituras e o decreto. Então, meus queridos irmãos, são muitas coisas, ó, as ordens, os decretos e 4 visões, esquema supralapsarianismo, esquema infralapsarianismo, esquema amiraldista, esquema arminiano, que é o que eu defendo, o arminianismo, né? Doutrina da criação. Então, são muito conteúdo, tá bom? Muita coisa mesmo.
Ó, a providência divina, o decreto é a liberdade humana. Se nós pararmos, querido, para analisar tópico por tópico, nós gastamos meses. E bota meses, olhar se não virar anos. Tá bom? Modelo de providência. Então, um review aí muito completo, uma argumentação para um modelo de soberania específica compatibilista. Então, podemos ver aqui, chegamos aqui na conclusão, ninguém como eu. Isso aqui, ó. As notas, tem as notas também que ajudam muito. Você buscar as referências. Sempre eu estou analisando quando estou estudando. Muitos livros não foram publicados para o português. Ó, os índices, aqui, que é o índice geral, podemos ver aqui, né? E os índices das escrituras, Gênesis, vai mostrar as páginas em que estão elaborados, chegando no final. Só que antes de tudo, deixa eu fazer uma lida aqui sobre o que o monarquianismo dinâmico e modalista defende, para finalizar o vídeo, para vocês verem como essa heresia monarquianista vem surgindo no cenário. O termo monarquianismo vem de duas palavras gregas, monos e arquê. A primeira significa um ou único, e a segunda pode significar começo, origem, primeira causa, autoridade ou soberano, visto que é aplicado a Deus em suas duas formas, dinâmico e modalista. Então tem a diferença. O monarquianismo significa que a divindade é limitada a uma única origem ou primeira causa, embora isso possa parecer bom, já que o cristianismo é monoteísta, o monarquianismo não permitia ontologicamente que mais de um possuísse a essência divina. Pensa-se que quem deu origem ao monarquianismo dinâmico foi um comerciante de couro bizantino chamado Teódoto, que trouxe a ideia para Roma em 190 d.C. A ideia básica de monarquianismo é que Jesus não era da mesma natureza que o Pai, mas um mero homem que foi adotado para ser filho de Deus. Então, aqui já abraça o adocionismo de Sabélio, se não me engano, né? Então é complicado, querido. Segundo Teódoto, Jesus viveu como um homem comum, exceto que ele era supremamente virtuoso até seu batismo. Naquele momento, o Espírito, ou Cristo, meu Deus, desceu sobre ele e ele começou a operar vários milagres. No entanto, Jesus nunca se tornou divino de acordo com Teódoto, embora outro de sua seita afirmasse que Cristo foi deificado mediante a ressurreição. Talvez o monarquianismo dinâmico mais conhecido tenha sido Paulo de Samosata na Igreja Oriental, o qual acabou sendo condenado no Sínodo de Antioquia em 266. Então, que já bota direto como seita, não tem nem conversa. Então, vocês veem aí que o pessoal está abraçando o unicismo, abraça o monarquianismo modalístico. Aí tem o unitarismo, o adocismo, entre outras heresias, que Jesus dá graça e luz para que eles compreendam verdadeiramente a doutrina bíblica e o termo ou a doutrina da Trindade, que é bíblica. Então, querido, esse é o review. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.